Vamos ver isso aqui. As redes sociais depois do episódio constrangedor da conta fake, mas voltou, e voltou pior do que antes. Respondendo a um fã no Instagram, ele soltou uma opinião e tanto. Segundo KD, o novo time de LeBron no Sixers é superior ao Warriors campeão de 2017. E na visão dele, nem é disputa. Vale lembrar como essa história começou. Durant havia sumido do radar depois de um episódio embaraçoso. Descobriram que ele usava uma conta anônima para se defender publicamente e, de quebra, criticar ex-companheiros e adversários. Um hábito que, quando veio à tona, virou piada nacional e o forçou a um recuo forçado das redes. Passado um tempo em silêncio, ele reapareceu como se nada tivesse acontecido. E escolheu justamente essa comparação para voltar a dar as caras. Não foi uma resposta isolada e impulsiva. Foi um posicionamento elaborado com argumentos específicos, nomes específicos e números específicos. O que só torna mais curioso o fato do raciocínio ser tão frágil. O argumento de Durant se apoia em nomes de peso: Joel Embiid, ex-MVP da liga; Jaylen Brown, MVP recente das finais; Tyrese Maxey, All-Star nas últimas 3 temporadas. E do outro lado, segundo ele, só isso: Klay Thompson, que nunca foi cotado MVP e fechava com 22 pontos por jogo; Draymond Green, com 14 pontos, 7 rebotes e 6 assistências; e Stephen Curry, que só foi MVP igual a Embiid. O problema é que essa comparação não fecha de jeito nenhum. E vale a pena desmontá-la ponto por ponto, porque cada peça do argumento de Durant revela mais sobre o estado emocional dele do que sobre basquete propriamente dito. E o motivo pelo qual Durant está disposto a atacar publicamente o time que o consagrou diz muito mais sobre ele mesmo do que sobre basquete. Eita, porra. Galera, antes de continuar o vídeo, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Estamos quase batendo 90k de inscritos. Então peço humildemente que você deixe o like no vídeo, que ajuda bastante, e se inscreve no canal pra gente bater 90k de inscritos e, consequentemente, bater os 100k até o final do ano. Fechou? Sem mais enrolação. Vamos pro vídeo. Vale lembrar o contexto. Aquele 2017 foi justamente o primeiro ano de Durant no Golden State. Um elenco que, na temporada anterior, já tinha batido o recorde histórico da liga com 73 vitórias na fase regular e chegadas finais sem ele. Ou seja, o time somou um dos mais pontuadores da história. E ainda assim, segundo a lógica do próprio KD, isso não bastaria pra superar estatísticas de papel de outro elenco. Isso já mostra a fragilidade do raciocínio. Pontos por jogo isoladamente nunca foi um indicador confiável de força coletiva. Isso não é um detalhe menor. Significa que, na temporada anterior à chegada de Durant, o Golden State era o melhor time da liga, contando apenas com 2 pontuadores de 20 pontos por jogo, em média. A adição de um terceiro pontuador de elite, obviamente, ajudou. Ninguém discute isso. Mas o salto de qualidade do elenco não vinha só da soma aritmética de medidas individuais. Vinha de encaixe, de sistema, de defesa, de inteligência coletiva. É exatamente esse tipo de nuance que desaparece quando alguém tenta reduzir um time inteiro a uma lista de estatísticas ofensivas isoladas. Pega o caso de Draymond Green. Ele é possivelmente o jogador mais difícil de explicar através de números tradicionais em toda a história recente da NBA. Praticamente nada do que fazia especial aparecia na súmula. Ele sustentava a melhor defesa da liga, liberava Curry com bloqueios e leituras de jogo, conduzia rotações inteiras sem que isso virasse estatística. E o irônico é que ninguém sabe disso melhor do que o próprio Durant, que jogou ao lado dele por anos e testemunhou de perto esse impacto silencioso. Klay Thompson também é reduzido ao número que não representa nada do que ele foi naquele elenco. Foi na temporada de 2016 que ele fez o icônico jogo de 60 pontos usando apenas 11 dribles, os 60 pontos mais rápidos da história. E ainda assim ficou fora de quadra o quarto período inteiro, porque o time já tinha vencido com folga. Fora isso, Klay era o principal defensor de perímetro do time, encarregado de neutralizar o melhor armador ou ala adversário em praticamente todo jogo importante. Reduzir esse jogador a 22 pontos por jogo, nunca foi cotado MVP e ignora completamente o papel que ele exercia. E tem mais, no ano anterior, quando o Golden State enfrentou o próprio Oklahoma City de Durant na final de conferência e viu o Thunder abrir 3-1 na série, quem segurou a pressão não foi o astro eleito MVP daquele ano. Foi Klay, que 41 pontos com 11 bolas de 3 pra forçar o sétimo jogo. Valeu. Justamente a série que Durant e o OKC acabariam perdendo. Um cara desse nível topou abrir mão de protagonismo estatístico pelo bem do coletivo. Isso não é fraqueza, é sacrifício em nível de elite. Aquele jogo de 60 pontos em 11 dribles resume perfeitamente o que tornava o Warriors tão superior. E porque a lógica de somar média de pontos é rasa. O time tinha estrelas que sabiam viver dentro de um sistema. Inclusive, um cara capaz de fazer 60 pontos sem nunca monopolizar a bola. Enquanto isso, o Sixers de LeBron reúne 4 jogadores acostumados a serem protagonista absoluto de seus times: Jaylen Brown, o próprio LeBron, Tyrese Maxey e Joel Embiid. No papel, isso tem cara de pesadelo de química. 4 egos, uma bola só. Já o Golden State daquele ano tinha Curry, Durant, Thompson e Green, todos All-Stars, e ainda contava com Andre Iguodala saindo do banco. Um ex-MVP de final relegado a coadjuvante de luxo, porque o elenco era tão profundo que nem precisava dele como titular. Isso sim é um monstro no papel de verdade. Curiosamente, Durant parece nutrir uma espécie de imunidade especial quando o assunto é Stephen Curry. Talvez o único ex-companheiro que ele evita atacar diretamente. Ainda assim, ele o coloca lado a lado com o Embiid, como se fossem equivalentes. Curry foi MVP assim como o Embiid foi. Só que querer equiparar um Curry no auge a um Embiid de 2026, cronicamente lesionado, disputando pouco mais de 30 jogos por temporada, é simplesmente ridículo. Sem contar que o próprio Durant também foi MVP de temporada regular, anos antes daquilo tudo. Ou seja, ele está comparando dois MVPs em plena forma física ao MVP que hoje é sinônimo de instabilidade física. O argumento desmorona sozinho. Não é a primeira vez que Durant vira as costas pra gente que jogou com ele. No ano passado, ele detonou publicamente companheiros de equipe usando uma conta anônima. Episódio que, aliás, foi o motivo do seu próprio afastamento das redes sociais. Agora, repete o roteiro com antigos parceiros de Golden State. O efeito colateral é sempre o mesmo. Ele se distancia cada vez mais da própria torcida e dos colegas de profissão. Sem intenção de ser respeitado pelo que conquistou, esse comportamento produz exatamente o oposto. Vale notar também o padrão geográfico dessa trajetória. Depois de sair de Oklahoma City, Durant passou por Golden State, depois Brooklyn, depois Phoenix e agora Houston. Uma sequência de saídas que, somadas aos episódios de atrito público, começa a desenhar um retrato bem definido. Em nenhum desses lugares ele parece ter conseguido construir aquela relação de pertencimento genuíno que muitos astros cultivam com uma única torcida ao longo da carreira. E cada vez que ele reabre uma dessas feridas, atacando publicamente gente que já vestiu a mesma camisa que ele, a distância entre ele e o público que poderia estar do seu lado só aumenta. E o pano de fundo dessa história toda é uma insegurança antiga em relação aos títulos conquistados em Golden State. Na época, criticavam duramente a decisão de Durant de se juntar a um time que já havia batido o recorde de vitórias. Um comentarista famoso chegou a chamar aquilo de a jogada mais covarde que já viu um astro fazer. E um ex-companheiro de OKC cunhou um apelido pejorativo que grudou nele até hoje. Você já sabe do que eu tô falando, né? É bem provável que, ao dizer que o time de LeBron é pior ainda, no mesmo esquema, Durant esteja tentando nas entrelinhas validar retroativamente a própria escolha. Só que a comparação simplesmente não se sustenta. O time de Embiid e companhia foi eliminado na segunda rodada dos playoffs por um adversário classificado em posição inferior na tabela, enquanto aquele Golden State vinha de 73 vitórias e chegou a um fio de distância do título. Mesmo somando Jaylen Brown ao elenco do Philly, a comparação não fecha. Esse é o retrato de um jogador entre os 15 maiores da história, um dos maiores pontuadores puros que a NBA já viu, e que, ainda assim, carrega um desconforto profundo com a própria trajetória. Ele deveria estar celebrando o currículo, em vez disso, segue provocando desconhecidos na internet, mesmo depois de ter detonado ex-companheiros numa conta fake. E ainda por cima, já demonstrou no passado resistência em sequer cogitar voltar para Golden State depois de passagem por outros times. Deveria ser justamente o contrário. Aquele deveria ser o único lugar onde ele sempre seria bem recebido. O time que ele ajudou a se tornar lendário. O time pelo qual chegou a romper o tendão de Aquiles tentando conquistar um terceiro anel. Só que, hoje, boa parte da torcida enxerga esse comportamento como prova de que os apelidos antigos não estavam tão errados assim. É impossível não comparar essa postura com a de Charles Barkley, um cara que carrega uma confiança quase inabalável e fala exatamente o que pensa sem filtro. Quando perguntam se ele acha que determinado time é ruim, ele simplesmente confirma e ainda justifica o motivo. Quando chamam de gordo, ele concorda e devolve que se acha bonito a si mesmo. Quando é flagrado cochilando durante uma transmissão ao vivo, ele nem tenta se justificar. Admite que estava dormindo porque o jogo estava ruim e todo mundo concorda. Ele recebe críticas, claro, mas majoritariamente o público sente admiração e simpatia por ele, porque faz
bem ver alguém tão em paz consigo mesmo. Com Duran acontece o oposto. Cada declaração recente soa como uma tentativa de validação externa, o que gera desconforto em quem assiste. E há uma ironia cruel nisso tudo. Quanto mais Duran reclama, mais atenção ele atrai para o próprio time empilhado de 2017, reforçando justamente a narrativa que ele tenta combater. Se ele simplesmente tivesse abraçado a história, em vez de tentar reescrevê-la, provavelmente teria muito menos gente incomodada com o assunto. E ele mesmo estaria em paz, algo que talvez nunca aconteça. Existe uma leitura mais generosa sobre tudo isso. Estudos sugerem que uma fatia considerável da nossa personalidade, algo entre 40% e 60%, tem base genética. E talvez Duran simplesmente carregue um temperamento mais fechado, melancólico e propenso ao isolamento, algo contra o qual ele teria que lutar ativamente todos os dias, não importa o caminho que sua carreira tivesse tomado. Compare isso a alguém como Magic Johnson, sempre sorridente, com uma disposição naturalmente otimista. O tipo de pessoa para quem um estado de ânimo pesado simplesmente não faz parte do vocabulário emocional. No início da carreira, veteranos desconfiavam desse otimismo constante, achavam que era encenação. Levou anos até entenderem que aquilo era genuíno. Kobe Bryant é outro exemplo interessante, ainda que por um caminho inverso. Filho de um ex-jogador profissional, criado em conforto material, viajando o mundo desde cedo, e mesmo assim competia como se estivesse lutando pela própria sobrevivência a cada jogada. Isso não veio das circunstâncias, veio de dentro. Talvez, de certa forma, a trajetória de Duran sempre estivesse destinada a esse desfecho. Independentemente dos detalhes específicos, sair de Oklahoma City para um time montado, ser criticado por isso, seguir migrando de equipe em equipe depois. Muda o enredo, mas o personagem, alguém que queima pontes, carrega insegurança crônica e termina isolado, parece ser o mesmo em qualquer versão da história. No universo da NFL, o paralelo mais óbvio é Aaron Rodgers, conhecido por uma dinâmica parecida, inclusive dentro da própria família. É um padrão relativamente comum entre atletas que já experimentaram tudo que o sucesso material tem a oferecer. A mansão, o bairro perfeito, a conta bancária robusta, e ainda assim sentem que falta alguma coisa. Diante disso, muitos acabam buscando algum tipo de saída. Alguns endurecem e se isolam ainda mais, outros migram para uma busca espiritual, e uma minoria sortuda já nasceu com a disposição naturalmente serena que dispensa qualquer um desses caminhos. Um exemplo relevante dentro do próprio ambiente da NBA é Kyrie Irving. Existe a impressão de que parte da evolução emocional dele dos últimos anos tem relação direta com ter encontrado esse tipo de válvula espiritual. Quem acompanha as reflexões que ele compartilha publicamente sabe que é uma espiritualidade bem particular, fora do convencional. O fato é que hoje Kyrie transmite uma estabilidade emocional muito maior do que quando era mais novo. Não necessariamente calmo no sentido raso da palavra, mas alguém que parece ter encontrado um lugar de ancoragem pessoal. Kobe, por sua vez, canalizou aquela mesma fome competitiva para outras frentes depois da aposentadoria. Se lançou de cabeça no cinema, indo atrás de reconhecimento também naquele universo. E chegou a conquistar um Oscar antes da sua morte precoce. Quem sabe o que mais ele teria construído se tivesse tido mais tempo. Duran, ao que tudo indica, ainda não se encontrou nesse novo porto seguro pessoal, seja ele espiritual, criativo ou de qualquer outra natureza. E é bem possível que, enquanto isso não acontecer, ele continue repetindo o mesmo ciclo: acusar, se isolar, buscar validação externa e nunca realmente aproveitar o próprio legado. No fim das contas, essa polêmica toda talvez sirva só para reforçar aquilo que Duran tanto tenta negar. Sim, o Golden State de 2017 foi, de fato, um elenco extremamente montado. E não há problema nenhum em admitir isso. A ironia é que, se ele parasse de tentar reescrever essa narrativa e simplesmente aceitasse a própria história com orgulho, muito provavelmente receberia bem menos críticas do que recebe hoje, insistindo em compará-la desfavoravelmente a outros elencos. Contas queimadas, provocações públicas e comparações tortas não vão mudar o que já está escrito. Caralho, mano. Justamente as pessoas que deveriam estar do seu lado. O cara falou muita coisa do nem é o Duran. ponto central. O Rasgou. central é um padrão que se repete a cada poucos meses. Duran reage a um comentário de fã